E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje é um sinal. Deus, fale comigo. E um rouxinol começou a cantar, mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu, Deus, fale comigo. E um trovão ecoou nos céus, mas o homem foi incapaz de ouvir. O homem olhou em volta e disse, Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu, mas o homem não a notou. O homem começou a gritar, Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu, mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e a se desesperar. Deus, toque-me e deixe-me sentir que você está aqui. E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. O homem espantou a borboleta com a mão e, desiludido, continuou o seu caminho. Será que nós estamos preparados para perceber que nem sempre o caminho que esperamos encontrar é o que buscamos? Será que não conseguimos vislumbrar outros caminhos que se nos apresentam no nosso caminhar pela vida, endurecidos na desilusão de nossas expectativas? Será que não conseguimos perceber que a felicidade está presente em caminhos diversos e quanto a vida é rica de oportunidades e que Deus está presente em cada partícula deste imenso universo? E mesmo assim, ficamos cegos à sua presença porque sua manifestação não é como esperávamos. O que mais devemos esperar? É muito interessante esse texto da nossa reflexão, porque muitas pessoas dos nossos dias imaginam que Deus realmente se calou, Deus não as ouve, Deus simplesmente virou as costas para elas. Eu já ouvi pessoas, muitas, não poucas, dizendo, mas pastor Wanderley, olha, Deus não fala mais comigo, Deus não me ouve, Deus não se preocupa comigo, Deus não responde às minhas orações. Eu tenho perguntado tanto, tenho tantos questionamentos, tantas interrogações, tenho colocado todas elas diante de Deus e, no entanto, Deus não me responde. O que é que está acontecendo? Por que Deus me abandonou? Tem muita gente vivendo essa sensação, esse sentimento de que Deus as abandonou. Mas será que Deus abandona alguém? Eu acredito que não. Deus é tão real, Deus é tão presente. Ele próprio, na sua palavra, nos diz, com todas as letras, que Ele não nos deixa, que Ele não nos desampara, que Ele cuida de nós. Deus, com toda certeza, te conhece. Conhece o lamento do seu coração, conhece as suas frustrações, as suas limitações. Deus conhece absolutamente tudo a seu respeito. E todos os dias, Deus fala conosco. De uma forma ou de outra, Deus sempre fala conosco. É só termos o nosso ouvido bem apurado. Mas qual ouvido? Esse ouvido natural? Não, esse é que talvez seja o grande problema. Muitas pessoas querem ouvir Deus com seus ouvidos naturais. E para ouvir Deus é preciso que o ouçamos com os nossos ouvidos espirituais. E você vai agora talvez perguntar, Wanderley, mas que ouvidos? Onde estão esses ouvidos? Porque esses aqui eu posso vê-los. As minhas orelhas estão aqui, os meus ouvidos estão aqui. Mas e esses ouvidos espirituais? Como eles são? Olha, lembre-se das palavras de Jesus. Jesus diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É tão interessante, né, observar isso que Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos entender o sentido espiritual dessa palavra de Jesus. Ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando desses ouvidos. Ele está falando de um ouvido que eu creio fica no nosso coração.
É um ouvido que escuta mais do que esse ouvido escuta. Jesus até conta a parábola de 2 filhos cujo pai disse a um: vai lá e faz isso, e ele disse: eu vou fazer. E disse para o outro: vai lá e faz isso, e o outro disse: eu não vou fazer. Aquele que disse que iria fazer não fez, e o que disse que não faria foi lá e fez. Quem foi o que teve ouvidos para ouvir? Foi aquele que fez. Não é verdade? Da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, quem é aquela pessoa que de fato está escutando Deus falar, está escutando a mensagem de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus para a sua vida? É aquela que, tendo ouvido, foi lá e colocou em prática. Porque muitas vezes, você já ouviu esse ditado, não já? Ou esse pensamento: entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você já ouviu isso? O que quer dizer isso? Que a pessoa ouviu e não deu a mínima bola para o que ouviu. A questão do relacionamento em casa, por exemplo, muitas vezes o pai ou a mãe fala para o filho alguma coisa, entra aqui e sai cá. E esse filho que deixa entrar por aqui e sair por aqui, sabe o que acontece com ele? Muitas vezes ele quebra a cara. Porque ao entrar por aqui tem que parar, eu diria, no meio da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso cérebro, para que possamos refletir sobre aquilo que ouvimos. E refletindo sobre o que ouvimos, de alguma forma colocar em prática aquele conselho que nos foi trazido. Portanto, Deus, não diferente dos nossos pais e não diferente de nós como pais, Ele sempre nos fala. Agora, lamentavelmente, para algumas pessoas tem acontecido assim: entra aqui e sai por aqui. Porque Deus, quando nos fala através das pessoas, Ele está nos trazendo muito antes de que o fato aconteça, uma forma de livramento. Eu já contei aqui para vocês a história daquele cidadão que foi atravessar um pasto, e quando ele chegou lá na porteira, tinha um moço sentado em cima da porteira, e o moço disse para ele assim: olha, tome muito cuidado porque tem boi bravo aí nesse pasto, viu? E aquele cidadão que ia atravessar olhou para aquele moço sentado em cima da porteira e, muito espiritualizado, disse: e eu vou ter medo de algum boi, rapaz? Eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que me guarda, que me protege, que coloca os anjos dele ao meu redor, que me guarda, que me livra. Não tenho medo de boi bravo, não. E entrou. Quando ele estava no meio da travessia do pasto, sai de lá um boi bravíssimo, mas bravíssimo, e começa a correr atrás desse homem. E ele corre para aqui, corre para ali, não tinha um buraco para ele entrar, numa árvore para ele subir. E esse boi alcança esse cidadão e começa a dar cabeçada, ele começa a dar chifrada e começa a fazer dele um mulambo. Quando ele estava todo, mas em frangalho, o boi o abandonou lá e ele se arrastou para um cantinho e começou a reclamar com Deus: Deus, que coisa absurda! Eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu dou bom testemunho. Eu acabei de dizer que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor dá ordem aos anjos para acampar ao meu redor, para me guardar, para me livrar. E onde é que estão esses anjos, Senhor, que não me protegeram e que deixaram que esse boi fizesse o que fez comigo, me deixou esse mulambo? Aonde estão esses anjos? E Deus diz para ele: o primeiro anjo estava sentado lá na porteira, mas normalmente é assim que acontece. Deus nos manda antes o anjo e nós não conseguimos identificar que é o anjo que ali está. Por quê? Porque estamos esperando um ser alado com aquelas asas enormes, sabe? Voando, chegando e pousando na nossa frente. Não, os anjos não vão se manifestar assim. E eu digo que não vão se manifestar assim por uma razão muito simples. A Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Olha, como é que eu vou hospedar um anjo e não saber que é um anjo? É porque esse anjo tinha uma forma muito parecida com a nossa, do ponto de vista físico, não é verdade? Porque, claro, convenhamos, se chegasse lá um ser alado, né, com aquelas asas enormes, bonitas, como a nossa imaginação às vezes enxerga um anjo, não é?
é claro que eu identificaria na hora, olha, um anjo que veio à minha casa. Mas se a Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber que eram anjos, é em função dessa semelhança aí. E muitas vezes é isso que acontece, sabe? Deus coloca esses anjos ao nosso redor, eles nos trazem uma mensagem de Deus, nos trazem uma direção de Deus e nós não damos ouvidos. É aí, na caminhada, lá na frente, quebramos a cara, aí vamos reclamar com Deus. Meu Deus, mas o que está acontecendo? O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama mais, o Senhor não fala mais comigo. Falo, olha, logo ali atrás eu falei, eu botei um anjo para falar com você, logo ali atrás. E eu quero crer que se eu e você mantivermos os nossos ouvidos espirituais abertos, nós sempre vamos poder ouvir a voz de Deus, vamos poder também caminhar na direção e na orientação de Deus para a nossa vida. E todos nós precisamos disso, não é verdade? Eu imagino que qualquer pessoa que se aventura nessa vida a fazer alguma coisa excluindo Deus do seu projeto de vida, ainda que por um tempo ele até esteja se dando bem ou se sentindo bem naquilo que está fazendo, mas eu poderia dizer que o que ele está fazendo também é uma loucura. Por quê? Porque em tudo aquilo que vamos fazer na nossa vida, é necessário, é preciso que incluamos Deus nesse projeto de vida. É preciso que convidemos o Senhor para que Ele venha fazer parte desse projeto, desse plano que estamos desenvolvendo no nosso caminhar diário. Na questão das relações familiares, por exemplo, é fundamental a presença de Deus todos os dias. O grande exemplo da necessidade da presença de Deus está também relatada na Bíblia, no capítulo 2 do livro de João, onde fala daquele casamento que aconteceu em Caná da Galileia. A Bíblia diz que Jesus estava naquele casamento, mas Jesus estava lá como convidado. A Bíblia diz textualmente, Jesus foi convidado, ele e os seus discípulos. O que quer dizer que Jesus continua não invadindo, não violando, não violentando a nossa vontade nem a nossa privacidade. Para que ele entre, é preciso que haja um convite, é preciso que eu abra as portas do meu coração, as portas da minha vida, para que ele venha, para que ele entre e para que ele faça parte da minha vida, faça parte do meu projeto de vida. Para que um casamento continue firme, bonito, dando certo, convide o Senhor, diga, Senhor, olha, o Senhor precisa fazer parte da minha vida conjugal, do meu casamento. Se você tem uma empresa, Senhor, o Senhor precisa assumir o lugar de presidente aqui nessa empresa, me ajudando, me orientando, me dando sabedoria, me dando direção, me dando as estratégias, me mostrando como fazer, né? E o que não fazer. Muitas vezes nós precisamos mais ouvir de Deus o que não fazer do que propriamente o que fazer, porque às vezes, né, no mundo dos negócios fazemos tanta bobagem, não é? Nas decisões que tomamos no dia a dia, às vezes nos precipitamos em determinadas decisões que vão produzir para nós um certo desconforto e, por que não dizer, muitas vezes, um grande constrangimento. Daí a importância de sempre termos o Senhor, de sempre buscarmos no Senhor a direção para todas as áreas da nossa vida. Eu espero que essas palavras de alguma forma possam ter te ajudado, se não todas elas, alguma coisa do que foi dito, eu espero sinceramente que possa ter contribuído para que você possa crescer mais no seu relacionamento com Deus e entendendo cada dia mais que é impossível viver sem a boa mão de Deus conduzindo a sua vida e também, com toda certeza, é impossível que você possa ser plenamente feliz em qualquer que seja a área da sua vida, se Deus não participar ativamente, não tiver a liberdade para participar de toda a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tempo, obrigado por estas palavras, obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, por Tua bondade. Nos abençoe também mais uma vez, nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso. E a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém
e amém.